Olá, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro aqui do grupo de estudos do Estúdio Daniel Brandão. A gente vai começar agora, né, um novo momento, uma nova leva de estudos. A cada 4 encontros a gente muda de autor ou de autora a ser estudada. Hoje a gente vai começar um novo autor chamado Ralph Meyer, né, um francês, apesar desse nome, eu achava que ele era inglês, mas ele é francês. E eu queria agradecer aqui a presença de quem está assistindo esse vídeo, mas especialmente a presença do João Bosco, do John Bosco. Bem-vindo, Bosco. A Opa, presença do Lucas, que bom está de dia. volta. Bem-vindo, Lucas, depois de uma estada em São Paulo. Né? Temos aqui um artista internacional no nosso grupo de estudos hoje. Teremos a ausência da Blenda Furtado, que está num evento em Pacuti, né? Está viajando hoje para esse evento, um evento bem bacana de quadrinhos que existe aqui no Ceará, numa cidade do interior, uma cidade serrana chamada Pacuti, né? Para quem não é do Ceará aqui, faz essa pequena explicação. E eu começo aqui esse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, pedindo o seu like, né? Se inscrever no canal, comentar aqui embaixo aquilo que você desejar, né? E, enfim, ativar o sininho, aquelas coisas que o YouTube gosta. Eu vou começar fazendo aqui um aviso, né? Essa será a última leva nesse formato do nosso grupo de estudos. A gente vai se estender até dezembro com esses 4 encontros, né? O quarto encontro, ele é sempre exclusivo para os nossos colaboradores do Apoia-se, da nossa campanha recorrente do Apoia-se. E eu retornarei no mês de janeiro com as lives diretamente do YouTube, não mais nesse formato assim de grupo de estudos, né? Mas todos que fazem parte do grupo de estudos, todos os professores, artistas, pessoas do estúdio, são mais do que convidados para fazerem parte também dessa live, desenharem juntos, conversarem juntos. Essas lives, as temáticas não serão estudos de autores, né? Normalmente são temáticas ligadas, né, aos nossos cursos regulares aqui, tanto de desenho acadêmico quanto o curso de desenho vivo, perdão, curso de desenho livre, né, que acontecerá em 2025, né? Então, por exemplo, caso o Bosco, né, possa ou opte por continuar nos encontrando semanalmente, ele pode falar, dividir, exercitar coisas relacionadas à aula que ele tinha dado naquela semana no curso de desenho avançado, né? Então é uma live que a gente desenha, que a gente relaxa, mas que tem um caráter didático também, de ajuda e reforço aos nossos alunos. Dito isso, então, vou repetir isso, né, em todos os nossos encontros para ir preparando todo mundo para essa mudança. Vamos começar. E eu vou começar aqui dividindo com vocês um pouco da arte do Ralph Meyer, né? Quem é esse artista? Eu conheci o Ralph Meyer através desse quadrinho que vocês estão vendo, esse quadrinho chamado Undertaker, né? Ele foi lançado no Brasil recentemente pela Pipoca e Nanquim. Esse álbum grandão aqui, olha, a capa dura, lombada quadrada, reúne 6 álbuns do Undertaker. Aqui estão eles, né? Os 6 álbuns lançados pela Pipoca e Nanquim. Eu peço desculpas que tem um reflexo aqui da lâmpada, não tem como tirar esse reflexo. E antes desse álbum ser lançado, né, eu conheci as artes do Ralph Meyer pelas redes sociais, né? Passei a segui-lo no Instagram e fiquei absolutamente fascinado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas artes. Essa daqui é a primeira, né, que eu passei horas olhando antes de começar a ler o álbum. Se você conseguir ver bem aqui as linhas, as pinceladas, eu acho que você vai entender o quão fascinante é o traço desse cara, né? Ele tem uma fortíssima influência do Jean Giraud, né, do Moebius, mas principalmente Jean Giraud, que é como Moebius assina a obra dele com Blueberry, ou Blueberry, né, o faroeste que ele fez. Então,
claramente tem uma forte influência, mas, mas também tem uma personalidade, né? Assim, não é uma mera cópia. Então, é um traço que tem um quê de estilização, mas tem um academicismo também muito evidente. Mas nada me encanta mais no traço dele, queria até saber de vocês que viram artes dele e tal, do que as pinceladas, né? Do que a arte final dele, assim. É uma coisa fascinante. O que é que chamou a atenção de vocês que estão aqui nessa live, né, em relação ao Ralph Maia? A arte final, eu estava olhando aqui, acho muito bonita as achuras, o jogo de preto e cinza que ele consegue aplicar com as achuras. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns quadros ou páginas que me chamaram mais atenção, que como é muita coisa, né? Não quero gastar a live toda com isso, obviamente, né? Mas aqui tem esse quadro, esse cenário, não sei se vocês estão vendo bem nesse ângulo superior aqui, ó, né? É incrivelmente lindo. Tem uma outra página excelente aqui que eu vou mostrar para vocês já já. Só achar. Aqui, ó. Uma coisa que os europeus fazem muito bem são esses cenários grandiosos, né? Que são, para mim, impressionantemente bonitos. Vale dizer que a cada 2 álbuns se fecha uma história, né? E veja o começo desse terceiro álbum aqui. Olha essa página dupla que ele faz. Ó. Vou tentar passar aqui a câmera direitinho. Isso aqui é um bosque, né? Uma floresta. Começa tudo escuro, né? Você vai passando o olho aqui pelas árvores. A cor também ajuda bastante. Apesar de preto e branco ser fascinante a arte dele. Então, para mim, isso é uma obra-prima dos quadrinhos atuais. Né? Eu estou absolutamente fascinado pelo traço do Ralph Maia. O nome desse quadrinho é Undertaker. Eu realmente indico demais. Bem, dito isso, vamos ao trabalho, né? Vou colocar aqui o álbum de lado, ele é bem pesadinho. Eu fiz ontem esse esboço aqui. Esse esboço ele tem um tamanho A5, né? Para fazer uma ilustração, um cangaceiro com uma garota na mão e tal. E não é a primeira vez, confesso a vocês aqui, que eu estou estudando o traço do Ralph Mayer, né? Como dou aulas particulares também, eu estou junto com um aluno também fazendo uma arte baseada, né, inspirada no Ralph Mayer, e aí eu vou mostrar também aqui para vocês. Nós fizemos 2 layouts juntos. O segundo layout foi o escolhido pelo aluno. E estamos no processo de arte final, né? E aqui eu desenhei num A4 e estou finalizando com pincel. E aí vi que nesse tamanho, né, num A4 e tal, não dá para capturar tão bem assim as linhas do Ralph Mayer, né, como eu gostaria com o pincel que eu tenho. Então, estou mostrando e dividindo isso com vocês para justificar uma decisão ousada, que fazia tempo que eu não fazia isso, que é tentar arte finalizar essa mesma ilustração em tamanho A3, né? Então, eu imprimi em 2 folhas, isso aqui é bem antigo, o Bosco deve lembrar, já deve ter feito isso alguma vez, né? Emendei aqui as 2 folhas, né? E vou arte finalizar aqui, claro que ao escanear a gente vai ter que tirar essa linha, enfim. Mas dá certo, normalmente dá certo. E vai ser esse o trabalho que eu vou fazer nesses 4 encontros, tá bom? Quando vocês puderem e quiserem também dividam aqui com a gente, né? Vocês já são co-anfitriões.
vindo com a gente aí com a ideia de vocês de estudos do Ralph Maia. Vou pegar meu material e começar. Pretendo usar principalmente essa brush pen da Pentel, mas usarei unipins e canetas afins à medida que eu sentir necessidade, né? Vamos lá. Eu vou usar essa caneta aquarela de Deixa eu destacar concentrada sua imagem, pronto, ok. e vou usar essa caneta Nankin. Ela tem uma ponta bem grossa, mas quando eu deito ela, ela dá aquele efeito de pico de pena, desgastadinho. Massa. Relax. E nesse primeiro momento eu vou fazer alguns estudos de pegar referência no Pinterest de algum cowboy. Uhum. Massa. E aplicar o traço igual. Vai ficar massa, Lucas. Eu vou seguir parecido aí. Eu vou fazer estudos também. E vou usar a mesma caneta que você, Daniel. Essa Pocket Brush da Pentel. Massa. Pretende fazer tradicional, então? Vou de tradicional dessa vez. E eu vou fazer um Massa. pouco diferente. Para variar, eu gosto de inventar. Aí eu, ao invés de fazer esquema Velho Oeste, eu vou tentar adaptar para algum universo de fantasia. Massa. Tentar pegar. É o caminho contrário do Moebius, né? Vou em direção à fantasia, a partir desses traços do Cowboys aí. Uhum. Vai ficar muito massa, cara. Ver o que acontece. A tua ideia é pegar algum personagem que exista ou Vou criar concept mesmo, vou inventar personagem mesmo, dessa massa? vez. Vai ficar irado, cara. Valeu. Irado vai ficar esse aí. Tomara, tomara. Tá fazendo. Eu sou suspeito para falar, mas acho Acho que que vai vale a ficar. pena até, como eu gosto muito de humanizar assim, os processos. Ontem, quando eu terminei o rascunho em A5, né? Tentei fazer o mais limpinho possível. Eu fiquei muito na dúvida de como eu iria ampliá-lo, né? Se eu iria, inclusive, desenhar em A3 ou em A4, né? Se eu iria usar o azul ou não. Então, eu primeiro fiz uma impressão em A4, ampliada, né? Porque aí eu poderia usar a mesa de luz para fazer aqui a arte final. E se eu quisesse fazer em A3, também tenho essa mesma impressão dupla, né? Para usar a mesa de luz. Também cogitei arte finalizar em A4 diretamente no azul. Então, tudo isso eu imprimi ontem para eu ter essas opções, para olhar para elas, né? Para decidir, para todo mundo saber que também às vezes não é fácil a gente ver qual o melhor caminho a seguir, assim, de forma tradicional, né? Cogitei até o digital, mas para mim eu acho que ia perder muito da essência do Ralph Maia, que ainda faz tudo tradicional, usa pincel, usa bico de pena, então ia perder um pouco esse sentido do estudo do traço dele, né? E talvez também um pouco do prazer, que eu tenho muito prazer em fazer arte final tradicional. E vale dizer que essa ilustração, ela, de certa forma, é uma encomenda, mas que
não sei até que ponto posso falar dessa encomenda. Então, sei que mostrar esse processo não tem problema, eu espero, mas Tem problema falar. Opa, acho que não tem problema falar, não, Daniel. tem Acho que tá. não? Então pronto. Não, Então, não, tá tranquilo. A gente já se o está autor... divulgando. Já começou a divulgar. Pronto. Isso é uma encomenda para uma ilustração baseada em um quadrinho lindíssimo chamado Rasga Mortalha, do meu amigo Bosco, junto com o Adams. Qual o sobrenome dele? Adams Adam Pinto. Spinto. Adams Isso. Pinto, né? Que escreveu a história, letrou, né? Acho que diagramou também. Fez um belíssimo trabalho. A dupla fez um belíssimo trabalho. E eu estou bem empolgado com essa ilustração. Eu espero que seja publicado em breve, que todos possam ter acesso a essa leitura, que é muito boa, muito boa. Obrigado, Daniel. Tá lindo aí. Já começou bonito o trabalho. Ah, valeu, cara. Rasga Mortalha já tem um Instagram, não é? Tem. Foi Você recentemente pode, criado o Instagram da revista. se você quiser e puder divulgar, aproveite o espaço. Deixa eu pegar direitinho aqui o nome aqui. Pronto. O nome é Rasga Mortalha, tudo junto, underline HQ. Massa. Então, sigam, né? Já tem artes lá, se não me engano. Então, Já tem umas primeiras postagens lá. A gente está começando a divulgar por lá e pelos nossos perfis também, né? Aí tá, iniciamos a divulgação. massa. Tem 70 páginas, né? Se eu não me engano. 68, vamos É, arredondar. não, é Quase uma, 70, né? é uma graphic novel de fôlego, né? Um álbum de fôlego mesmo. Uma história Isso muito tá. bem contada, gente. Uma ótima narrativa, uma leitura muito fluida, personagens cativantes. Olha, muito bom mesmo. Obrigado, viu? Tem 68 o miolo da história, né? Fora capa, fora contracapa, fora a galeria de arte, né? Que quase Uhum, o arte vai fazer parte, né? Então vai ter, acho que mais de 80, né? No final. uhum. Uma baita obra, cara. Valeu. Super merece ser lançada por uma grande editora, assim, com uma boa divulgação, de preferência com prêmios e, enfim, reconhecimento. Eu realmente fiquei muito empolgado quando li. Estou falando isso não é porque somos amigos, não, assim, poderia não estar falando tanto, né? Poderia estar só desenhando aqui, mas porque realmente eu me empolguei com a leitura. Que bom. Então, Foi feito com carinho mesmo, foi feito com muito cuidado. posso fazer umas perguntas sobre o processo, sobre a obra, que pode ser interessante para as pessoas, assim? Com certeza. A primeira delas, cara, quanto tempo levou, assim, desde do início, né, do projeto e tal, que você e o Adams conversaram, até a última página ser assinada, assim? Eu diria que tem dois momentos, né? Tem uma primeira etapa que a gente pensou nessa história, e o Adams criou, né, a história, eu comecei a fazer o design dos personagens, as primeiras páginas, e começou, acredito, em 2010, foi lá atrás.
Aí a gente começou e parou, né? Deixou lá, acabei deixando de lado tudo, mas sempre quis vou retomar para não conseguir achar tempo por causa do trabalho normal. Aí eu acho que há uns 3 anos eu resolvi dar um gás e assim eu achei um jeito de fazer que era no começo assim todo dia uma meia hora por dia no começo do meu trabalho eu pegava no Rasga Mortalha para fazer. Depois passei a 1 hora, no final já quase 2 horas nas últimas semanas. Mas apesar de começar com bem pouquinho, mas aí ela começou a avançar, então assim, tempo de verdade, né? Fora esse ato que teve, acho que foram uns 3 anos, Uhum. um projeto A minha, paralelo, né? tu Fazendo. acabou respondendo minha próxima pergunta, que é como você consegue uma disciplina, né, para colocar um projeto autoral, você que tem muitos trabalhos, muitas encomendas e tal, conseguir fazer um projeto autoral acontecer, né? E aí você falou aí, é uma administração de tempo mesmo, colocar o É, tempo que dá, né, para investir ali. E aí, quando tu começou a dar o gás até a última página, isso durou quanto tempo? eu realmente acho que foi uns 3 anos. 3 anos. Acho que foi uns É três, bom que durou as uns três. pessoas saibam que quadrinho leva tempo, né? Quadrinho, É. ainda mais quadrinho Fazendo, bom e bem feito. pois é, fazendo em média 1 hora por dia, né? Como era um trabalho paralelo, né? Fazendo, como eu Sim. disse, né? Eu começava o dia, chegava no quarto aqui no escritório e a primeira coisa que eu fazia era pegar no quadrinho. Depois eu partia para outras coisas, E não é né? só No desenhar, né? trabalho Tem a normal. pesquisa, né? Tem a pesquisa, eu peguei muita imagem antiga, né? Imagem de época, de algumas adaptações, mas realmente teve que ter uma base aí para poder Uhum. começar, né? E aí aquele processo de quadrinho, né? Fazer todos os layouts de página, desenhei todas as páginas, depois arte finalizei, escaneei, depois fui pintar, todo um processo. Ah, uma boa pergunta. Tu segue esse processo fielmente, ou seja, tu primeiro resolve todos os layouts de página antes de começar a defini-las, ou é mais orgânico? Foi assim, eu fiz, deixa eu lembrar aqui, eu acho que eu fiz as 30 primeiras páginas, todos os layouts, depois eu fiz a, toda a arte final dessas 30 páginas, aí eu voltei a fazer esboço, desenho, arte final da segunda parte, depois disso, aí comecei a pintar, aí foi tudo, pintura foi toda de uma vez, né? Aí eu fiz realmente a etapa de pintura, eu fiz ali de ponta a ponta. Uhum. Então, no caso, você rascunhou, finalizou, tradicionalmente, né? Porque eu vi as páginas, e coloriu digitalmente, né? Isso. É um processo intermediário, né? Parte tradicional, parte digital. Uhum. Massa demais, cara. Obrigado por dividir isso com a gente. Eu acho que quem tem vontade de fazer quadrinho e é, quadrinho autoral, né? A gente pode ajudar, acho que com esses depoimentos, assim. Eu tenho o maior prazer em dividir o processo, explicar como é que foi e tudo. Uma coisa que eu acho que seria muito legal, não sei se vocês vão fazer no álbum, é ter umas páginas sobre esse making off aí, né? Mostrando um pouco o esboço da página e tal. É capaz de você ter, né? Isso escaneado, não sei. Tudo completo. Eu escaneei tudo, né? Todo o lápis, assim, tem todos os esboços, né? Tem todo scan de todas as páginas no lápis, na arte final. Quer dizer, ou seja, eu tenho todas as etapas.
Pois é, eu acho que eu, pelo menos como leitor, gosto muito quando tem isso, assim, no final do livro. Uhum. Também gosto. Até por isso mesmo que eu vou fazer, né? Eu quero fazer isso para compartilhar um pouco do processo, né? Uhum. Hoje em dia eu acho bem bacana. Antigamente inclusive quando eu ia fazer isso num quadrinho, eu não fazia nem por scan, né? Eu ia muito tirar xerox das páginas gráficas, e também, no caso, páginas que seriam enviadas, né? Não ia ficar aqui, né? Uhum. Lá antigamente, né? Fazia muito isso, né? Mas hoje em dia o que eu faço mais é escanear, pra guardar o registro. Sim. Somos da época da Xerox, né, cara? Somos da época da xerox. Eu ia muito lá no centro, tinha uns Xerox boas e baratas, baratas assim, né? Pra nossa realidade e tal. Trabalhei no centro, então, nossa, agora viajei no tempo, cara. Eu já andei muito no centro daqui. Não trabalhei não, mas já bati muita perna. Uhum. Uma curiosidade, nada a ver, é que eu estou fazendo arte final aqui com essa caneta. Eu, eu sempre comprei o refil, Uhum. mas até um amigo meu me disse, não, mas esse refil que vem, a tinta assim não é tão boa. Então ele me deu a ideia de eu comprar uma nanquim e repor no refil. E funciona? Estou testando agora e tá ótimo. Eu comprei uma nanquim da. Cadê aqui? Talens. Talens, é? É. Ou seja, dá boa mesmo, né? É. Tá, além de ser uma boa marca. Aí eu comprei também uma seringa, puxei aqui, joguei, tá funcionando super bem. Massa. Sai mais barato do que eu ficar comprando esse refilzinho. Eu acho que eu vou testar isso, porque como eu tenho mais de uma, se eventualmente estragar, não tem problema. Porque qual era o meu medo, né? Já tinha me falado isso. Meu medo é o ressecamento do nanquim. É, É, se o, tiver nan- o usando nanquim com o direto. tempo. Foi? Não, é verdade. Eu digo, se estiver usando direto é mais tranquilo, né? Renovando a tinta, né? Exatamente, né? Não pode passar muito tempo sem usar, eu acho. Mas realmente essa tinta aqui, ela não é tão pretinha quanto qualquer nanquim, né? Eu ia falar do nanquim da Thales, mas qualquer nanquim é, é melhor do que essa tinta. Essa tinta, o preto dela não é tão opaco, não. Não fecha, né? É, como eu acho que a maioria das tintas, assim, o nanquim é sintético também, porque o nanquim originalmente vem do polvo, né? Mas eu não sei se hoje em dia é sintético, é capaz de ser. Mas essas outras tintas sintéticas, como a da própria Unipim, por exemplo, Sim. é, não é tão pretinha. Tu lembra das canetas técnicas da Desegraph, que você realmente usava nanquim, né? Antes de eu descobrir os materiais, o primeiro material que eu comprei foi uma caneta dessa, assim. Eu achei horrível, mas foi o primeiro teste aí de nanquim. Cara, é realmente difícil de lidar, assim, né? Não é um material prático, nada prático, né? Ela é É, feita para arquitetura, não tem nada a ver com desenho artístico. exato, é feito para arquitetura, entope o tempo todo, né? Você tem que ficar desentupindo, usando a Principalmente as mais língua. fininhas. Hã? Principalmente as mais fininhas. Pois é um negócio meio uma tortura, assim, usar. Mas, mas o preto, né? Que é o que a gente está falando aqui, realmente
é um preto de mais qualidade do que essas outras canetas que são descartáveis, né? Ela não era descartável. Não mesmo. Será que tem algum jovem que está entendendo o que a gente está falando, hein, Bolso? Foi botar um link de um produto desse para a pessoa saber o que é. Pois é. Uma vez, quando eu era adolescente, eu praticamente escapei de um assalto por causa de uma caneta dessa. Ué, como? Não, eu estava caminhando no centro da cidade, eu tinha saído eu estudava na escola técnica, o atual IFCE. Sim, sei onde é. Eu tinha passado, tinha ido ao centro, estava andando, o cara me parou na rua, queria ver o que que eu tinha. Falei que não tinha, não tem nada de interessante que de valor aqui. Cadê? Deixa eu ver aí. Aí eu fui mostrei essas canetas, tinha nada. Tinha lápis, caneta normal e essa caneta aqui, ó. Isso aqui é para artista, para pessoa que trabalha nessa área aqui. Eu nem consegui vender isso aqui. O cara olhou, aí tá bom, me arranjou um trocado aí. Dei só o dinheiro do ônibus e pronto. Olha só, cara. Então, Mal sabe ele. para ele, né? mal- Olhou aquilo ali, não entendeu o que era direito Pois é. ah, Mal sabia ele que era uma caneta meia cara, né? Não era tão barata, não. mas ele não sabe para quem vender, né? É inútil, É, né? é, É desse jeito, né? As coisas só vão ter utilidade se souber para quem vender aí, nesse caso. exatamente. Acho que há uns 20, 30 anos, o lítio era um material quase inútil, assim, era muito raro de se usar. Hoje em dia é a coisa das coisas mais importantes que tem no mundo para fazer As das bateria. baterias, né? Pois é, tá virando assim uma coisa, né? Um substituto de petróleo. Uhum. É isso, né? As coisas vão mudando, a necessidade delas ou não, né? Já que você falou de curiosidades, né? Uma curiosidade também que foge um pouco do nosso assunto. Chegou a fazer química, foi? Fiz química. Eu entrei na escola técnica em 96, ó, aí você vai dizendo a idade da pessoa, né? Entrei seria o ensino médio, né? Só que junto com técnico, Uhum. química industrial. Química Eu industrial? fui escolher, eu tinha a opção de edificações e química industrial, acabei indo para química, né? Olha Aí só, cara. eu fiquei entre esses dois, acabei indo para química. Eu gostei muito do curso no começo, mas quando fui se aproximando das cadeiras mais práticas, né, do que seria a profissão, aí eu não gostei mais. Comecei a ver que não ia gostar da rotina profissional. Não me identifiquei mais com a ideia de trabalhar em indústria. Aí eu abandonei, deixei o curso. Deixei, inclusive, antes de pegar o diploma de ensino médio. Aí eu, ao invés de eu pensei o que eu faria, entraria numa escola para só pra completar, não, entrei num supletivo para completar, faltou e voltei para lá como Cefet, já mudou o nome, né? Tinha mudado para fazer artes Uhum. plásticas. Olha só. Aí eu frequentei ali as dependências ali da Escola Técnica, Cefet e FCE por 10 anos. Fiquei lá Nossa. até 2006. Segunda Já casa, muito era isso tempo. que eu ia falar. E até no intervalo entre um curso e outro eu frequentava lá, eu fazia natação lá, ficava lá. Os meus amigos eram de lá, então eu ficava quando não estava trabalhando, que eu já comecei a trabalhar cedo, né, com Uhum. 17, daí eu ia para lá passar um tempo lá, Já com quadrinho? já com quadrinha.
A única coisa que eu fiz antes, sem ser quadrinho de trabalho, sem ser ilustração, foi um estágio de uns 4 meses no laboratório de química lá. E não era nem a parte de química em si, ficava na parte de informática, lá, cuidando de alguns dados da coordenação do curso. Só Deu isso. para Aí, deu para ah, descobrir que não tem nada a ver com aquelas origens de super-herói que tem acidentes em laboratórios químicos e ganham superpoderes, né? nada a ver. É muito mais monótono que isso. Muito mais básico do que isso. Não deu, não deu. Talvez eu até teria gostado da química se eu tivesse pensado em ir para faculdade de ou química pura, ou engenharia química, uma área de pesquisa que exerça criatividade, né? Que a minha questão era essa, Uhum. da criatividade. Mas para ser assim só trabalhar fazendo relatório de processo do dia da indústria lá não combinou comigo não. Realmente eu nem consigo te imaginar, cara. Pois é, eu gosto muito de ciências, mas aí não vi que não era para trabalhar, é só o gosto mesmo pelo conhecimento. E tu traz isso pro teu trabalho, pro teu desenho, né? Quando tu dá aula, por exemplo, de animais e tal, ou de, né, de botânica, tu divide muitos conhecimentos científicos com os alunos. Isso é bem É claro, assim. aquela coisa, eu vou pesquisar o animal, né, pensar na forma dele, acabo pesquisando também as coisas, características, a parte biológica, as relações entre animais, a, como é que eles chamam? Filogenia, né, que é a questão do, né, ver as espécies, os grupos. E é bacana que acaba fazendo aquele processo de anatomia comparada, mas não só entre ser humano e animais, mas também entre animais, né? Uhum. Tô vendo as diferenças, né, entre espécies, entre grupos. Pois é, eu já escutei essa tua aula algumas vezes, assim, eu acho fascinante, cara. Pô, Porque valeu. fica muito mais rico, né? E, e aquela sensação que é muito boa de você ter certeza de que o professor sabe do que está falando mesmo, né? Assim, e traz uma segurança também para o aluno, né? É muito Sim, legal, cara, muito legal. eu gosto de quando falar de animais, de olhar desse ponto de vista, né, de que todos os seres vivos têm uma origem comum, então todos têm alguma coisa em comum. Então, você consegue encontrar esses pontos para ajuda, inclusive, a pensar no desenho. É, eu também acho que quanto mais você conhece aquilo que você está desenhando, melhor você desenha, né? Sim. Claro, eu não consigo fazer isso para tudo, né? Sei lá, eu vou desenhar máquinas, carros, motos, eu já não tenho essa curiosidade de querer saber a fundo os mecanismos, como é que funciona o motor, essas coisas, eu já não tenho essa mesma curiosidade. É, eu também não, mas eu defendo a ideia de que quem tem vai desenhar melhor aquele carro, aquela Vai. máquina, entendeu? Você fica muito íntimo daquele tema, Exatamente, exatamente. por convivência, né? Por frequência que você tá olhando aquilo vai ficando natural para você. É, a gente não tem, por mais que tenha a internet, assim, vou dar um exemplo concreto. É, no último quadrinho que eu fiz, Mercado Americano, eu tive que fazer um carro dos anos 70, né? O cara Hum, mandou uma fotinha só e quadradão. tal, o resto eu fui pesquisar e tal, fui pegar mais fotos desse carro, de frente e tal. Cara, dificílimo achar uma foto de costas, e quando você achava, mesmo colocando modelo e tal, você não tinha certeza se era exatamente o mesmo modelo, porque
mudava sutilezas, assim, de um ano para o outro, ou de um semestre para o outro, ou se no mesmo ano tinha até mais de um tipo daquele mesmo carro, sabe? Isso quando Gera você não muitas achava dúvidas. customizado, Ah, né? Às vezes é como? um carro que já foi customizado, já foi mexido. Exato. Você não tem certeza, né, da qualidade daquela referência. E aí, tal hora também a história te pede para você desenhar esse carro por dentro. Pô, e como é Nossa, que era o câmbio, o banco, esse tipo de coisa, né? Então, tal hora, o que você consegue, consegue, o que você não consegue, você inventa, né? tem limites, Tentando né? Vai ali, valorando o que dá. é o que dá, tenta respeitar e tal, mas, enfim, não vai ter como ter acesso a tudo. Rapaz, na minha experiência, sempre vai ter alguém que conhece e vai dizer, opa, não era assim, né? Vai, vai. Não era assim. Rapaz, lembrei até de um caso concreto. Eu faço um quadrinho autoral chamado Madalena, né? Uhum. E esse quadrinho, ele é baseado em fatos. E tal hora eu estava desenhando um fato que aconteceu no ano 2000 num lugar lá nos Estados Unidos, tipo um supermercado chamado Walmart, né? Sim. É até uma marca conhecida e tal. E aí eu desenhei, tive que desenhar a fachada do Walmart. Então eu entrei na internet, fui ver como era a fachada e tal, e desenhei, né? Cara, quando eu publiquei a página nas minhas redes sociais, veio um É, especialista em Walmart, certo? não Brasileiro. acredito nisso. É, que diz assim, cara, no ano 2000, a logo do Walmart não era assim. Eu vou te passar aqui uma imagem com o histórico de mudança da logo do Walmart ano a ano. Ele me passou essa imagem. E eu fiquei assim, meu Deus. Ele até disse assim, você desenhou uma logo de, sei lá, de 2005, 2007, sei lá. E a história se passa no ano 2000, né? Não pode, tá errado. E eu fiquei assim, caraca, velho, quem é que sabe isso, né? Mas tem sempre alguém que sabe, entendeu? Sempre tem um cara curioso. Que É, louco. aí eu refiz, viu? Refiz, fui lá, consertei. Inclusive, nos bastidores tem uma menção a esse fato. Quando virar livro, né, e tiver bastidores, eu tenho até esses prints e tal, para poder mostrar, né, que assim, que isso acontece, que é interessante e como a gente precisa ter cuidado, né? Pois é. Não, do Rasga Mortalha eu já estou conformado que vai ter gente falando quando publicar. Que tem sempre uma coisa ou outra que vai escapar, né? A questão de ser acurado historicamente não é fácil. E não, a proposta não é essa também, né? Não é documentar o É, material. não é um quadrinho para se estudar numa aula de história, né? Não, não é. Faz referência, é uma homenagem, mas não foi com esse propósito, né? A gente tinha conversado ontem, eu tinha dito, né? Se eu fosse com esse propósito, eu tinha ido passado na faculdade de História, procurado alguém que Uhum. entendesse do período para poder pegar essas referências com mais cuidado. Agora, essa coisa de carro, eu passei por uma situação parecida, mas foi mais tranquilo. Eu desenhei há alguns meses um modelo de carro dos anos 30. Mas aí os escritores me mandaram um site com todas as fotos assim possíveis, porque era interessante, o site de colecionador. Aí o cara postou as fotos com de frente, de lado, de costas, de dentro, close dos detalhes. Aí ajuda, né? Oi? Aí ajuda. Aí a inteligência artificial? Não, eu disse aí ajuda. Ah, Neste caso, ajuda, sim, não, ajuda inteligência demais. artificial não. Nossa senhora, como ajuda. Ficou muito tranquilo. Eu ficava. E olha assim, que mesmo com todas essa riqueza de fotos, uma besteirinha ou outra escapava, faltava. Né? Que assim, você vai desenhar um Uhum. homem que é um pouco diferente, tem um pequeno detalhe que não aparece na foto, por coincidência. Mas aí é muito fácil de resolver, assim, né? Você dá um jeitinho lá e tudo e passa.
Mas eu já passei sufoco de... pronto, nos anos 2000 mesmo, né? Já em 2000, 2001, ter que desenhar uma ponte na Austrália. Eu não achava foto dessa ponte, não tinha internet fácil assim, né? Eu cheguei Uhum. a comprar um livro de turismo da Austrália para poder fazer esse desenho, Meu né? Deus. Era o que dava, né? E é aquela coisa, terminei Uhum. a página, né? Aí poucas semanas depois chega, não lembro nem por onde, mas chega na minha mão referências bem mais completas da ponte, com os detalhes. Eu acho que por Aí o ódio, questões, né? Depois que você faz é que aparecem as coisas, as melhores referências. sim, e eu acho que por curiosidade também, assim, até por questões históricas, vou dividir com vocês também essas experiências, né? Eu, durante 6 meses, trabalhei com o Sérgio Cariello como desenhista assistente da revista Israel, né? Sim. E, e isso é ano 2000, né? 2000 ou 2001? 2001, na virada de 2000 para 2001. Pois bem, é, o Azrael, o personagem, né? Ele tinha um Porsche, ele andava num carro Porsche. E aí, o que é que o Sérgio Cariello fez, né, para poder desenhar Porsches bem? Primeiro, ele comprou uma miniatura de um Porsche, super, super fiel a um Porsche de verdade. Então, ele podia pegar essa miniatura, olhar de baixo, de frente, de trás e tal. Além disso, ele tinha livros, né, que eram uma espécie de enciclopédias de fotos. Não só sobre Porsche, né? Tinha uma que era só sobre Porsches, sobre carros, né, e Porsches. Mas tinha, por exemplo, vestimentas da década de 50. Existia esse livro para vender só de fotos de roupas de pessoas da década de 50, entendeu? Olha, Objetos da década de 30. Tudo dos Estados Unidos, obviamente, né? um livro inventário, assim, só com as referências do. Exato, cara. Tinha para vender lá nas livrarias esses livros de fotos, sabe? Meu Como se Deus. fossem enciclopédias visuais. Eu E queria aí ter ele acesso tinha a isso para várias. fazer um quadrinho que eu tô fazendo. Tá aí, ó. É, né? Ele tinha várias, cara. E aí uma outra curiosidade foi, ele, durante um tempo, ele fez uma minissérie do Arqueiro Verde. Então, o que é que ele tinha no estúdio dele? Ele tinha um arco. Ele comprou, de fato, um arco para tirar fotos dele, né? Puxando o arco e tal, e para entender como o arco se enverga e tal. Cara, impressionante o investimento que essa galera fazia, né, antes da internet, para Aham. conseguir desenhar as coisas de maneira acurada mesmo, né? Mas, cara, ó, não tem limite essas coisas, no sentido assim, nem você falou, você pesquisa, faz tudo, mas sempre tem um especialista que vai saber mais que você e vai te corrigir. Eu aposto, o cara faz essa compra do arco, faz a pose, tira a foto, aí vai vir o especialista, não, a postura correta de segurar o arco, segundo escola tal, não é essa, o braço é mais alto, ok, vai ter isso. Porque Exatamente. pior que tem mesmo, tem técnicas diferentes de arco, né? Tipo lá, um arco japonês é diferente de um arco chinês, é diferente do jeito que o europeu segura, aí também depende do país, o jeito moderno, né, com os arcos atuais. Então vai ter diferença. E você não tem esse conhecimento, não tem como. Exatamente. Você é desenhista de quadrinhos, né? É bom lembrar isso. É que nem jornalista, a gente a gente não entende dessa. É leigo de um monte de coisa e vai procurar os que entendem, né, as imagens para poder esclarecer. Ah, foi uma ótima metáfora. Exatamente. O Exatamente, jornalista é né? O especialista de jornalista que arte, né? escreve sobre economia não é necessariamente economista, né? Ele fala com economistas, ele vai aprendendo na É, prática, mas ele consulta os economistas para poder fazer. Ele não exatamente. sabe nada. E eu sou jornalista, é bom dizer isso, formado, né? E nesse tempo de fake news é muito, muito importante a gente valorizar os bons jornalistas. Então não Com estamos certeza. falando mal, né? A gente só está constatando um fato que o Não, estudo formal da pessoa foi o jornalismo. E o não, jornalista é especialista em dar notícia, em formatar, né, em pesquisar,
conferir com Exato. os dados, né? Entrevistar, Apurar. Oi? entrevistar. Entrevistar, né? Saber resumir esse material, colocar no formato. Então, assim, você tem toda uma especialização aí, mas agora o conteúdo dessas informações não tem como saber, a não sei que você estude por fora. Um jornalista que é especialista em economia, que estuda por fora, um jornalista especialista em ciência. Especialista em ciência não é nem uma área específica, o cara entende como o método científico, mas não vai entender de astronomia, de química, de física, né? Ele vai aprender Exato. como é que funciona o meio, né, de maneira geral. É Vai ter que ter muito boas grande. fontes. Isso, ele tem boas fontes, tem boas informações. Uhum. Só um Show. toquezinho sobre esse desenho que eu estou finalizando aqui com vocês, né? Já está chegando na reta final. Eu não falei, mas assim, eu sempre sigo uma regrinha de começar de coisas e áreas que eu me sinto mais seguro de fazer. Então, é muito difícil eu começar pelo rosto, por exemplo, né? Eu evito isso. Eu acho uma boa dica para quem quer aprender arte final, especialmente arte final tradicional, porque é um processo que você tem que ir construindo confiança, né? É um processo que requer muita prática. Então, é bom que você comece por áreas que, abre aspas, você possa errar, que você possa tremer. Por isso que eu comecei pela árvore, por exemplo, né? A árvore você tem essa possibilidade de tremer, de não ser tão preciso. Eu faço a mesma coisa. Eu não começo por uma coisa difícil. Eu quero aquecer a mão, eu vou fazer em coisas que são mais irregulares. E dá para traçar mais rápido, com mais liberdade, sem medo de mudar um pouquinho. Exatamente, exatamente. Né? Uma dica que não está nos livros, né? Mas você vai aprendendo com colegas ou na prática, ou né? Pessoas que vão te dando essas dicas aí. E errando, né? A gente vai se arrependendo de algumas coisas e vai mudando o jeito de fazer, né? É, Tem muitos essa, arrependimentos na vida essa aí. infelizmente é a pior maneira de aprender, mas funciona. Você nunca mais vai esquecer também. Vamos fazer uma rodadinha aí, saber como é que tá o desenho de vocês, já que a gente está chegando na reta final. É, Vocês todos estão fazendo tradicional, só para eu saber aqui se eu amplio a câmera de vocês ou não. Tá, vamos começar com o Bosco, que já está com a câmera ligada. Posso Pronto. tacar a sua câmera, Bosco? Pode sim. Deixa eu só inverter aqui a câmera. Achei. Beleza. Já está todo mundo lhe vendo. Pronto. Tá aqui. Eu fiz Uau, que criei um massa. pouquinho para um primeiro estudo, né? Para poder ver se eu consigo No- dar um. Como tu falou que tem fantasia, né? No meio, assim, Hum, isso, cara, me deu um ar. Eu posso estar viajando, bicho, mas me deu um ar de Alex Raymond, de Flash Gordon, sabe? Alguma coisa assim. foi meu acaso. Eu vou até pesquisar, aproveitando a tua. Me bateu essa sensação, mas é uma sensação boa, viu? É uma referência de um grande mestre. Então, Vou olhar. De leve repente, como um elogio. inspirar. Eu gosto de fazer essas misturas, né? Esses mashups, né? Essas coisas de sair misturando um artista com outro, um estilo, uma temática com outra. Uhum. Pronto, eu fiz esse, né? E aí eu vou. Aí a Bom, próxima vez eu vou fazer mais elaborado, né? Essa aqui foi uma primeira experiência para treinar Shura, treinar o traço dele, até porque eu estava um pouco desacostumado a usar o pincel para arte final. uhum. Estou fazendo muito trabalho de pintura, pintura digital esses dias, então a mão tá fria, né, para isso, né? Então, eu Uhum. vou pegar o jeito de novo. Então vamos para o Aqui. Lucas agora. Lucas, pode ligar a tua câmera, por gentileza? Desativei o microfone. Aliás, ativei o microfone. E eu tô
usando o Nankin Lápis e eu estou finalizando os meus gestuais. Tá lindo, cara. Esse cara a cavalo tá muito bonito também. Tá massa. Muito bom. Ter, usar essa coisa mais de achuras, né, que ele usa. Mas assim, foi gestual, um pouquinho de refino e já indo para a arte final. Saquei. Muito bom, cara. Excelente, excelente, excelente. Então, mostrar aqui para vocês o que eu consegui fazer hoje. Eu comecei justamente por esses galinhos aqui, depois parti para partes da garotinha aqui, braços e tal. Como eu falei, partes ainda seguras, né, do processo. Na próxima semana a gente continua. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que chegaram até o final, já são 12h30 aqui. Por hoje é só. Muito obrigado, Bosco. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esqueça de dar seu like. Se você quiser conhecer o nosso projeto de campanha recorrente no Apoia-se, vá lá, apoia.se/Estúdio Daniel Brandão e veja lá todas as recompensas. Por hoje é só, pessoal. Vamos almoçar até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.